escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Olá, meus amigos, bom dia para todos. Mais uma Escola Bíblica Dominical e hoje estamos aqui falando sobre a continuação dos estudos no Evangelho de João.
E hoje iniciamos mais um capítulo, o capítulo 7º. Então você que está aí com a sua Bíblia agora, abra a sua Bíblia no capítulo 7 e vamos estudar esse texto e ver o que o Senhor tem para nos ensinar. Porém, antes de vermos o que Deus vai falar conosco, vamos falar com Ele. Vamos falar em oração, pedindo sua direção e sua bênção para esse momento de estudo. Oremos então. Pai Celeste, abençoe-nos agora, nesse instante que estaremos estudando Tua Palavra. Abre o nosso entendimento. A Tua Palavra nos diz que se alguém tiver necessidade de sabedoria, peça a Deus. E nesse instante pedimos esta sabedoria celestial, a iluminação do Espírito Santo, nos conduzindo no estudo da Tua Santa Palavra. Então, no nome santo de Jesus, eu te peço agora, Senhor, vem e abençoa esse tempo de estudo aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Amém e amém. Muito bem, meus amigos. No Evangelho de João, capítulo 7, nós começamos lendo esta expressão que está aqui. Passadas estas coisas. E a pergunta que nos vem à mente, estas coisas quais? Que coisas se referia o escritor sagrado? Que coisas eram essas? Para você saber que coisas eram essas que tinham acontecido e passado, você precisa ir ao Evangelho de Mateus. E ali você poderá então ver do capítulo de número 11 ao 17 as coisas que aconteceram nesse período. Segundo os estudiosos, foi um tempo aproximado de uns 6 meses. Mas nesse tempo muitas coisas aconteceram. Por exemplo, nós sabemos ali que o Senhor Jesus percorreu cidades, pregando, anunciando, falando a sua verdade. Ele também enviou mensageiros a João e deu testemunho para eles acerca de quem era João. Pronunciou aquele ai sobre cidades impenitentes, se apresentou como o Salvador dos humildes e fez aquele famoso convite: vinde a mim vós todos que estáis cansados e oprimidos. Também curou um homem que tinha a mão ressequida e também, após esse evento, retirou-se para um momento com ele com Deus. Curou depois também um homem endemoniado que era mudo, era cego e mudo. Depois ele enfrentou a blasfêmia dos judeus e se defendeu daquelas acusações. A seguir falou das árvores e dos seus frutos. Fez o ensino também para os discípulos sobre a estratégia de Satanás. Também ele falou ali quem era a sua verdadeira família, lembram? Disseram, olha, teus irmãos, quem é a minha família? Minha família, aqueles que fazem a vontade do Pai. Falou para aqueles que vieram lhe pedir um sinal de que ele seria o Messias, só um sinal, o sinal de Jonas. Também falou da parábola do semeador, e a seguir fez uma explicação do que ele estava falando. Também falou da pérola de grande valor, e também da pérola do grão de mostarda. Falou da pérola do fermento, a pérola também do joio e do tesouro escondido. Depois ele explicou para os discípulos o que era aquela parábola sobre o joio que ele contou. Também ele contou da parábola da rede, falou também de coisas novas e coisas velhas. Também ele apresentou a pregação em Nazaré, e vocês sabem o que aconteceu, ele foi rejeitado, foi quase que expulso da cidade. Nesse tempo também, nessa circunstância toda, aconteceu a morte de João Batista. Também o Senhor fez a sua primeira multiplicação dos pães. Jesus também andou nesse tempo sobre as águas e depois foi até a cidadezinha de Genezaré. Falou sobre a tradição dos homens e o que realmente contamina o homem. Não é o que entra, mas é o que sai do coração do homem. Encontrou-se com a mulher cananeia, que lhe fez um apelo emocionante sobre sua filha enferma. Depois voltou para o mar da Galileia e ali, diz a Bíblia, curou muitos enfermos. Fez também, nessa ocasião, a segunda multiplicação dos pães e também
teve um momento que ele enfrentou novamente saduceus, fariseus, lhe pedindo um sinal. E ele falou para os discípulos: tenham cuidado com o fermento desse pessoal, né, com as suas ideias, o fermento dos seus e fariseus. Também ele teve ali a oportunidade de ouvir aquela belíssima confissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Também nessa ocasião ele falou pela primeira vez sobre sua morte e sua ressurreição. Também nessa ocasião ele ensinou que os discípulos deveriam levar a sua cruz. Ele também transfigurou-se lá no monte junto com seus discípulos, um momento ímpar, maravilhoso da vida de Jesus. Também ele falou sobre a vinda do Elias. Ele também teve a oportunidade de libertar um jovem que pareceu possesso. Falou sobre o pagamento dos impostos. Falou novamente sobre sua morte e sua ressurreição. Então, todos esses eventos, mais ou menos uns 6 meses aconteceram. Mas deve ter acontecido mais coisas, né, irmãos queridos? Porque quando vocês vão ao último versículo deste Evangelho de João, vocês encontram ali aquele registro que o João fez, dizendo: se todas as coisas que Jesus fez e ensinou fossem escritas, nem no mundo todo caberiam os livros. Ou seja, Jesus falou muita coisa, ensinou, realizou outras coisas tantas que não estão registradas. Mas nós imaginamos que foi um tempo muito especial esse. Um tempo que ele passou com os discípulos, um tempo que ele conviveu, ensinou, ministrou, levou os mais próximos do Senhor e da missão que ele tinha para eles. Vamos lembrar, irmãos, o Evangelho de João tem vários temas interessantes. Temos, por exemplo, a doxa, que é a glória de Deus, que é um tema bem falado deste Evangelho. Temos a zoe, a vida, que é outro tema também importante. A aletheia, a verdade, outro tema que é muito falado no Evangelho de João. Temos também neste Evangelho a missão de Jesus, e que nós podemos dizer que elas estão compostas nessas duas palavras que eu mostro para você aqui. As palavras que você vai ver aí: pempo e apostelo. Pempo e apostelo. O que significam essas palavras? Pempo é o verbo enviar e apostelo, palavra enviado. Porque o Evangelho de João é o Evangelho do enviado do Pai. Tanto é que no final do seu livro de João, ele diz aos discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Essa palavra é chave. Quando você ler o Evangelho de João, vá anotando, vá registrando ali, porque vai aparecer muitas vezes essa questão de ser enviado, ser enviado. Aparece em quase 100 vezes essa expressão neste Evangelho. Então, é um tema muito importante, junto aos demais, que o apóstolo trata aqui na sua carta. Muito bem, então o Evangelho começa, esse texto começa dizendo, passado essas coisas. Essas coisas que aconteceram aí, todas que eu relatei, que o Mateus registrou e que duraram 6 meses. Um tempo muito importante de comunhão dos discípulos com o Senhor Jesus. Queridos irmãos, como nós precisamos também de ter esse tempo de comunhão com Jesus. Quantas vezes a nossa agenda hoje é tão cheia, temos tantas atividades, temos tantos compromissos, que não nos sobra tempo para abrirmos a palavra, conversarmos com o Senhor, ouvir a sua voz, ter um tempo de oração. Quantas vezes estamos negligenciando esta comunhão com o Senhor e deixando de crescer espiritualmente. A palavra de Deus também nos diz: crescei na graça e no conhecimento. No conhecimento. Às vezes perdemos e crescer nesse conhecimento por não dedicar esse tempo com o Senhor Jesus. Os discípulos estavam sendo treinados. Esse tempo que Jesus passou ali com eles foi de real importância para o seu crescimento espiritual. E é o que nós também precisamos buscar no nosso dia a dia. Então, começa o nosso texto de João 7 hoje dizendo assim: passadas estas coisas. E aconteceu. Então ele foi, andava, diz a Bíblia aqui, no versículo 1, andava ele pela Galileia.
A Galileia, meus queridos irmãos, foi, digamos, o quartel-general de Jesus. Ele era lá do norte de Israel, ele era da região da Galileia. Vocês lembram, ele nasceu lá em Nazaré. Mas depois que ele foi rejeitado pelos seus, ele foi então para Cafarnaum. Quem tem a oportunidade de ir a Israel, quando chega ali em Cafarnaum, encontra ali na entrada um totem escrito Cidade de Jesus. Porque ali realmente é um local de muita importância para o cristianismo. Os grandes acontecimentos envolvendo a vida de Cristo Jesus aconteceram ali em Cafarnaum. Inclusive, se você estiver lá, você vai poder ver a escadinha que vem lá do porto, aonde Jesus subiu, com certeza. Você vai ver, então, subindo à sua esquerda, o local onde era a casa de Mateus, aquele que Jesus chamou, né? Vinde a mim, que eu vos farei pescador de homens. E o Mateus ou o Levi deixou tudo e foi ao encontro de Jesus. Vemos a praça onde ele passou e à direita a casa onde morava Pedro e onde ele curou a sua sogra. E logo a seguir a sinagoga onde ele pregou. Tudo ainda está lá, as ruínas estão lá. Então, em Cafarnaum, você se sente realmente onde Jesus esteve e aqueles locais são reais. Então, o Senhor estava ali na Galileia e como foi rejeitado lá em Nazaré, dirigiu-se então para Cafarnaum, onde ele fez seu local, seu quartel-general. É interessante, irmãos, que a Galileia, ela tinha no tempo de Jesus 240 cidades. E entre essas cidades havia 12.500, 13.000 pessoas por cidadezinha. Cidades pequenas no nosso tempo hoje atual. Mas que no total davam cerca de 3 milhões de pessoas. Então, no local que tinha realmente um grande público para ser ouvido e seguido pelo Senhor Jesus. A Bíblia diz que havia ali uma festa prevista. Uma festa está aqui na palavra. E os seus irmãos, então, gostariam que ele fosse participar dessa festa. Tratava-se da festa dos tabernáculos, a festa das tendas, e uma festa muito importante dentro do judaísmo, uma festa imperdível, uma festa que todos deveriam estar presentes. Então, seus irmãos, na verdade, meio-irmãos, né? São meio-irmãos de Jesus, que eles eram no início até simpáticos com Jesus, porque diz a Bíblia que quando eles foram expulsos lá de Nazaré, eles, os irmãos, e Maria vieram com Jesus morar em Cafarnaum. E pareceu que eles eram de muita boa vontade, apoiando, né, estando junto de Jesus e de sua missão. Mas esses discípulos, que inicialmente eram a favor, diz aqui o texto, eles disseram para Jesus agora, sai daqui e tal, deixe seu local. E por que será que diriam isso para Jesus? Você já pensou? Por que queriam que Jesus não estivesse ali? Por que queriam que Jesus fosse para a Judéia, e não ficasse mais ali em Cafarnaum, ali na Galileia? É claro que, nesse caso, irmãos, eles usaram um argumento dizendo, olha, Jesus, se o Senhor já mostrou aqui o que tinha que mostrar, todo mundo já viu tuas obras, então o Senhor agora tem que ir lá para a Judéia mostrar ao mundo as obras que o Senhor tem feito. E eles vão ficar também maravilhados com tudo isso. Irmãos, aqui agora já temos um lado humano desses irmãos de Jesus. Eles estavam agora vendo Jesus se tornar uma personagem famosa, conhecida e admirada por algumas pessoas, ou muitas pessoas. E eles estavam talvez pensando em se valer também dessa popularidade de Jesus lá na região da Galileia. Quem sabe era um bom negócio para eles chegarem lá e se apresentarem, olha, eu sou o irmão de Jesus.
E então, o irmão de Jesus tratariam eles com muito mais carinho, lhe daria algumas regalias. Então, eles estão, na verdade, pensando já mais com seres humanos, com certas ganâncias, com certos desejos de se aproveitar do que Jesus era, do que ele fez, do que ele realizou. Esse mundo, meus irmãos, é interessante notarmos a palavra mundo, que é a palavra cosmos. Cosmos é outra palavra-chave em João, hein? Ela aparece umas 90 vezes aí, hein? Então é uma palavra que tem que ser estudada com muito carinho. Mas não se trata desse planeta que eu e você estamos habitando, não, não. O mundo aqui se trata das pessoas que não têm Deus, das pessoas afastadas do Senhor. E para essas pessoas, então, que eles estão sugerindo, vá lá fazer para elas algum milagre, alguma coisa interessante para que elas possam crer. Esses irmãos, eles não criam em Jesus, porque o texto diz aqui no versículo 7, ele diz assim que eles mesmos não criam no Senhor, eles mesmos não acreditavam no Senhor, eles mesmos não tinham fé, pois seus irmãos não criam nele. Versículo 5, eu digo, eles não criam. Interessante, né? Eles começaram bem, mas depois talvez os interesses materiais, o desejo de projeção humana, isso os afastou da missão que o seu irmão Jesus estava fazendo. E então acabaram também sendo pessoas que eles faziam parte do mundo. Esse mundo que eles queriam que Jesus mostrasse os seus sinais e maravilhas, era o mundo que eles estavam inseridos. Eles também eram como o mundo, com o mesmo sistema de valores, com os mesmos objetivos e paixões, com as mesmas ganâncias, com todas essas coisas. Esse mundo, diz aqui a Bíblia. Seus irmãos, então, não eram, digamos, crentes. E também não podíamos dizer que eram meio crentes, porque na Bíblia não tem como você ser meio crente. Ou você é crente, ou você não é. Ou você crê, ou você não crê. Você não pode ser meio crente. Eles não eram meio crentes, meio simpáticos ao Evangelho. Eles não eram crentes, a Bíblia diz. Eles não criam. Então, amados irmãos, aqui temos este anúncio, esse desejo deles de Jesus sair dali para se mostrar ao mundo, se revelar ao mundo. Claro, pensando também no lado deles, de ter alguma vantagem. Infelizmente, isso não é uma coisa daquele tempo. Ainda hoje há pessoas que pensam em obter vantagens através do nome de Jesus. Querem que se projetarem via Jesus. Parecem que estão do lado de Jesus, mas estão, na verdade, do lado dos seus próprios interesses. Há uma canção bonita que diz assim, de que lado você está? De que lado você está? Você, hoje, né? Está do lado de Jesus? Ou está pensando só na sua vida, nos seus interesses, na sua vida profissional, no seu trabalho, nas suas coisas do dia a dia? Temos que pensar de que lado nós estamos. Queira Deus, nós estejamos do lado certo, do lado do Senhor Jesus. Lembram de Pilatos, quando ele perguntou ao povo, então, que farei de Jesus chamado Cristo? É a resposta que você poderia dar nessa oportunidade. O que você faria de Jesus? Os irmãos de Jesus queriam projeção, queriam ganhar algum lucro, queriam se aproveitar. Por isso diziam, vá para a Judéia, se apresente ao mundo, mostre os sinais que você fez aqui para eles lá também. E já pensando no que eles poderiam obter disso tudo. Que pena, né, irmãos? O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma? O que adianta? Eu espero que nesta manhã, neste dia, não sei que hora você vai ter para ver esse estudo de hoje, de João, capítulo 7, de 1 a 7. Ficamos aqui. João, capítulo 7, de 1 a 7. Continuaremos no próximo domingo com esse tema. Mas hoje ficamos aqui com essa questão. O que nós faremos de Jesus? O que queremos dele? O que precisamos dele?
Queira Deus que nós possamos ser como os discípulos ali que passaram aqueles 6 meses na companhia de Jesus e foram profundamente edificados. Que você gaste esses minutinhos aqui, ouvindo o estudo da palavra, crescendo espiritualmente, se aprofundando nas coisas de Deus e tendo uma vida cheia da graça do Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Nossos alunos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Três Riachos, que Deus abençoe grandemente sua vida. E agora, então, encerramos este estudo com mais uma oração. Onde você estiver, nos acompanhe. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo juntos. E agora permita que nós saibamos o que fazer de Jesus, chamado Cristo. Que não queramos ter apenas, Pai, vantagens por estar ao lado de Jesus. Lucros, projeção, não sejamos levados por ganância, por desejos carnais, mas que sejamos ao lado de Jesus para crescer na graça e no conhecimento da sua pessoa, para termos maior intimidade e comunhão com Ele, para sermos verdadeiramente cristãos maduros e comprometidos com o reino de Deus neste mundo. Ó Deus, fala ao coração de cada um dos nossos queridos irmãos que estamos acompanhando aqui neste canal. Em nome de Jesus, amém e amém.